Muito Aliás, olha, a forte. defesa que eu chamo de defesa das Forças Armadas, né? Porque, por um acaso, aquilo que o Mauro Cid fez honra as Forças Armadas? É compatível com as Forças Armadas? É compatível com o Código Militar? Obviamente não. Agora, essa questão da prisão preventiva, o que o pacote anticrime, aliás, de 2019 detalhou, é que você não pode ter a prorrogação da preventiva sem motivo. Havendo motivo, não tem data para prisão preventiva. A investigação está em curso. A investigação está em curso, insisto, em operação agora Lucas 212, né? Deixo claro que sim, é absolutamente justificada a prisão dele. Aliás, olha como a gente precisa tomar cuidado com as coisas que diz, porque sabe como é, Carla? Às vezes a gente fala e acontece, né? Não diz o advogado que o militar obedece ordem, etc., obediência devida? Pois é, justamente porque é quem é o Mauro Cid, justamente é quem é o pai do Mauro Cid, é que a prisão preventiva se justifica, justamente porque existe essa certa disciplina que vai além do código. E há outros militares envolvidos no troço, não é? Então, agora, quanto a incômodo, incômodo é haver um militar que faça um troço como esse. Não é retirando o Maurici da cadeia e eventualmente prejudicando a investigação que vai diminuir o incômodo das Forças Armadas. É péssimo que tenha um oficial graduado envolvido num troço como esse. Mas ele nem é o único, né? São 13. Não, São 13 militares da ativa, bastante comprometidos com a tramóia golpista. não, de todas as forças, né? Não é só E do de todas Exército, é as da forças. Marinha, da Fazer o quê? Aeronáutica, enfim. Fazer o quê? Nós assistimos a um espetáculo deprimente, aliás, na pasta do ministro, né, antes dele, claro, no Ministério da Defesa, que ficava trolando o tempo todo o Tribunal Superior Eleitoral, né, com o ex-ministro da Defesa. Então, assim, as Forças Armadas, infelizmente, se deixaram contaminar. E agora estão pagando o preço. Quando eu digo estão pagando o preço, militares estão pagando o preço, a reputação das Forças Armadas, pagando o preço de terem atravessado a rua para fazer política. Não deveriam tê-lo feito. E, infelizmente, isso começou lá em abril de 2018. Não é? Com o ministro, com o Vilas Boas no Exército, no comando do Exército, então, hã? Dando ordens a ministros do Supremo. Não é isso? Então, assim, atravessaram a rua, fizeram política, aderiram a um candidato e estão passando um vexame. Eu nunca vi, Carla Fabiola, qual foi o presidente. Olha, vamos pegar na história, hein? Na história. Qual foi o presidente que mais humilhou militares? Que eu me lembre, chama-se Jair Bolsonaro. Ele demitiu 9 generais com desonra. Chamou para o governo, chamava para o governo e demitia, seja do governo, seja da Petrobras, como fez com Lula. Quem é que trata militares aos chutes? E a exposição, né, o Reinaldo? A exposição que ele colocou os Sim, militares, né? Por sim. exemplo, colocar É. o militar no Ministério da Saúde, o vexame que foi aquilo, a compra da Vexame. cloroquina. A compra da Vexame. cloroquina. Cloroquina, mandou o exército produzir cloroquina. Quando general da ativa, também, da reserva ou ativa, mas na ativa é pior, se mete com o capitão arruaceiro da reserva, golpista, dá nisso. Dá nisso aí. Fica ruim. E aí que é o quê? Que a lei amacie, que o ministro Alexandre de Moraes corrija os erros que eles cometeram. Eu entendo o ministro da Defesa tentar botar panos quentes, mas eu acho que nessa entrevista ele vai além de botar panos quentes. Ele está tentando uma releitura da história. Tivesse convocado a GLO, não teria acontecido. Na verdade, não deixa de haver aí uma certa lógica intrínseca de responsabilizar a vítima pelo ato criminoso. E o governo foi vítima. O governo não foi agente. Fabiola, Oi.
Uma questão que o ministro coloca, talvez admitindo tudo isso que o Reinaldo está falando, um pouco desse desgaste, é que ele está tentando, desde o começo do ano, tirar da gaveta uma proposta de emenda à Constituição, né, uma PEC para essa coisa que a gente tem falado da desmilitarização, né, Da da política. desbolsonarização aí. E aí ele disse também hoje na entrevista, o José questionou, mas por que a demora? Ele disse que conversou novamente com o presidente Lula, conversou com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para realmente tirar da gaveta essa PEC. Aí falou ali que algumas outras matérias acabaram entrando na prioridade do Congresso, mas disse que nos próximos dias acredita que esse tema pode avançar. Que na PEC prevê que quem for militar, quem tiver nas Forças Armadas e decidir se candidatar, perdendo ou ganhando, tem que deixar a força. Então, assim, é uma medida que ele defendeu muito enfaticamente e disse que essa medida é fundamental para que as instituições, as Forças Armadas consigam tentar recuperar essa imagem que foi tão sequestrada aí pelo bolsonarismo. Aí sim, Desmilitarizar, né? e por É muito consequência, as polícias importante militares, né? E por essa consequência, as parte. polícias militares. Essa parte da entrevista é super interessante, né, Carla? Porque ele fala, Reinaldo, que ele articulou isso com todos os comandantes. E ele foi em todos os quartéis, praticamente, ali, para poder tratar desse assunto. E aí é uma medida forte, quer dizer, você vai ter que decidir. Ou você segue na carreira militar, ou você vai para a carreira política. Ele falou que não dá, que o exemplo do que aconteceu no governo Bolsonaro ficou claro, e pelo que ele deu a entender na entrevista, isso fica claro hoje entre os militares, que apesar de serem apoiadores de Bolsonaro, concordam, então, ou concordaram com essa PEC. E aí ele fala que ela está parada dentro do governo, né? Eles ainda não apresentaram ao Congresso. Mas está parada dentro do governo. E você acha que seria uma boa essa medida, ô Reinaldo, essa Sim, não, PEC? veja, aí eu acho que não tem que ter, tem que ser tolerância zero nessas coisas. É militar, não pode ser ministro, escolha, não tem essa de ser militar da ativa e ser ministro, feito general Pazuello, como aconteceu, e outros, né, que ficaram durante um tempo na ativa e como ministros, então, não. E dois, a candidatura, porque aí quando o sujeito tem um certo, acho que são 10 anos, ele tem 10 anos de força, pelo menos, ele pode se candidatar. Se ele não se reelege, ele pode voltar para a força. Isso é um absurdo. Aliás, um absurdo que a Constituição garante. E garante o absurdo, porque a Constituição proíbe que militares se filiem. E, ao mesmo tempo, permite que se candidatem. Quer dizer, o sujeito pode se candidatar sem ter afiliação partidária. Dá um tempo ali e aí ele pode se candidatar. E se tiver um determinado tempo de casa, não se elegendo, volta. Isso em especial, e se estende às polícias militares, isso em especial nas polícias militares é um desastre. A politização das polícias, como nós estamos vendo. Ó. Tanto é que alguns policiais, que eu chamo ex-policiais, chegam aí de farda. Deputado, coronel, major, parece o Peçanha do Porta dos Fundos, do Tebet, né? O sargento, coronel, major, Peçanha. E aí acrescenta deputado, sargento, coronel, deputado Peçanha. Tá lá, né? É deputado, vai de farda na Câmara ou nas Assembleias Legislativas. Isso é ridículo. Uma contaminação inaceitável, que também atua contra a polícia. Tem de ser proibido. A PM, como força auxiliar do Exército, tem que ser proibido para tudo. Para tudo. Decidiu ser político, meu filho, boa sorte, vai ser político. Né? Agora, eu acho que teria de ser proibido, inclusive, o uso de patente no nome. A patente pertence à força. A patente não pertence à pessoa. Fim de papo. Ai, não, eu sou o deputado major, não sei o quê. Não, é deputado fulano de tal. Não é deputado major, porque aqui não é major. Aqui não é coronel. Aqui não é tenente-coronel. Era lá, quando era militar. Agora não é mais. Não. É isso. Olha, Carla, parabéns pela entrevista. A gente super recomenda a nossa audiência que está aqui conosco agora a assistir a entrevista na íntegra, que como o Reinaldo logo abriu o programa falando disso, achei fortíssima, importantíssima hoje. A minha mulher me deu bronca aqui, que eu falei o Tebet. Não, é Tabet Peçanha, tá? Tebet é a ministra, Simone.